bem-vindo ao canal Oração Representada. Quando mencionamos os descendentes de Adão e Eva, o primeiro pensamento que geralmente vem à mente é a história de Caim e Abel. No entanto, muitos esquecem que a Bíblia também fala sobre outros filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo vamos focar especificamente nas filhas de Adão e Eva. Quem eram elas e quantas existiram? Utilizando fontes como o Livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e antigas tradições, vamos explorar e discutir a história dessas figuras muitas vezes esquecidas. Se este tema desperta seu interesse, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Acompanhe comigo este conteúdo fascinante sobre a história pouco contada das filhas de Adão e Eva. Esse é um assunto que, embora presente nas Escrituras, muitas vezes é negligenciado. O mistério que cerca as filhas de Adão e Eva geralmente é esquecido, pois muitos se concentram nos filhos mais conhecidos como Caim, o primogênito, e Abel, o segundo filho. Porém, o texto bíblico em Gênesis menciona que Adão viveu por 800 anos após o nascimento de Sete, gerando filhos e filhas. Embora a Bíblia não forneça os nomes dessas filhas, antigas tradições judaicas oferecem mais detalhes. De acordo com o Livro dos Jubileus, uma dessas tradições, conhecemos os nomes de algumas dessas filhas. Para aqueles que não sabem, o Livro dos Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis. A primeira filha de Adão e Eva, segundo essas tradições, era chamada Avan. Em hebraico, o nome Avan significa potência ou vício, e ela se casou com Caim. Eles tiveram filhos, e um dos mais conhecidos foi Enoque, a quem Caim homenageou ao construir uma cidade com seu nome. Outra filha importante mencionada é Azura, que se casou com Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete foi visto como o herdeiro justo e piedoso da linhagem de Adão e Eva, considerado por eles como uma compensação divina pela perda de Abel. O Livro dos Jubileus também detalha que Sete e Azura deram continuidade à linhagem de humanidade que permaneceu fiel a Deus, sendo Enos seu filho, uma figura importante que ensinou as pessoas a invocar o nome do Senhor. Agora você pode estar se perguntando, quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram ao todo? Embora o número exato não seja mencionado, eles viveram por muitos séculos e tiveram muitos filhos e filhas. Algumas tradições afirmam que esse número pode ter chegado a centenas. Voltando a Adão e Eva, de acordo com várias tradições antigas, sua primeira filha se chamava Avan, que foi esposa de Caim. Ela deu à luz filhos de Caim, incluindo Enoque, que teve uma cidade nomeada em sua homenagem, como mencionado na Bíblia. Já a segunda filha, Azura, casou-se com Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, considerado uma compensação divina após a morte de Abel. Sete e Azura foram os ancestrais de uma linhagem justa e piedosa, que culminou em Noé e desempenhou um papel importante na sobrevivência da humanidade. O Livro dos Jubileus afirma que Azura era originalmente esposa de Abel, mas após sua morte se casou com Sete. A união de Sete e Azura gerou Enos, que segundo a Bíblia promoveu a adoração a Deus. Enos é citado em Gênesis 5, 6, 11, destacando sua importância na genealogia da humanidade. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do paraíso, no mundo mortal. Enquanto Caim e Abel são os filhos mais conhecidos, a Bíblia revela que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas ao longo de sua vida de mais de 900 anos. Menciona que Adão teve filhos e filhas, mas não fornece muitos detalhes. Contudo, fontes antigas como o Livro dos Jubileus oferecem mais informações sobre algumas dessas filhas, apresentando uma história rica e intrigante sobre elas. A primeira filha, Avan. A tradição diz que Avan foi a primeira filha de Adão e Eva. Seu nome em hebraico carrega um significado interessante, potência ou vício, sugerindo que ela tinha uma presença forte. Avan cresceu ao lado de seus irmãos Caim e Abel. Conforme a humanidade era apenas um pequeno grupo naquela época, ela acabou casando-se com seu irmão Caim, uma prática que era comum nas primeiras gerações da humanidade para garantir a continuidade da linhagem humana. Após Caim assassinar Abel,
ele foi amaldiçoado por Deus e exilado para uma terra distante chamada Nod. Mesmo com o peso da maldição, Avã permaneceu ao lado de Caim, e juntos eles tiveram filhos. Um de seus filhos mais notáveis foi Enoque, e Caim, em um esforço para criar algo positivo de sua tragédia pessoal, construiu uma cidade e deu o nome de Enoque em homenagem a seu filho. Embora a Bíblia não entre em detalhes sobre Avã, a tradição a retrata como uma figura resiliente, que suportou o peso da tragédia de sua família e manteve a linhagem de Caim viva em um mundo ainda jovem. A segunda filha, Azura. Azura é outro nome mencionado nas tradições antigas como uma das filhas de Adão e Eva. Enquanto Avã estava ligada a Caim, Azura teve uma conexão com Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu após a morte de Abel, e segundo a Bíblia, foi visto por seus pais como uma espécie de compensação pela perda de Abel, visto como um homem justo e temente a Deus. Azura se casou com Sete quando ele atingiu a maioridade. De acordo com o livro dos Jubileus, Azura e Sete tiveram um filho chamado Enos, que desempenhou um papel fundamental na continuidade da linhagem piedosa de Adão e Eva. O casamento de Sete e Azura consolidou uma linhagem de pessoas devotas e justas, e deles descenderiam importantes figuras bíblicas como Noé, que seria responsável por preservar a humanidade durante o dilúvio. A vida das filhas de Adão e Eva. A vida das filhas de Adão e Eva, como a de seus irmãos, foi marcada pela transição de uma era paradisíaca para um mundo mais difícil e cheio de desafios. Sem o Jardim do Éden, elas precisaram adaptar-se a um ambiente hostil, onde o trabalho árduo, a criação de filhos e a sobrevivência eram o foco principal. A fertilidade de Eva foi uma característica marcante, e de acordo com tradições antigas, Adão e Eva tiveram centenas de filhos e filhas ao longo de sua longa vida. Apesar da Bíblia não detalhar os nomes e histórias de cada uma dessas filhas, podemos imaginar que elas desempenharam papéis fundamentais na expansão da humanidade. Alguns estudiosos sugerem que Esdras, o escriba, poderia ter sido seu autor, mas a tradição atribui a Moisés a autoria, baseada em uma revelação que ele teria recebido no Monte Sinai. A Bíblia sugere que Adão e Eva tiveram muitos filhos, considerando que Adão viveu por mais de 800 anos. Algumas tradições especulam que eles poderiam ter tido centenas de filhos e filhas. Um fato curioso é que, de acordo com o Guinness World Records, a mulher com o maior número de filhos documentados foi Valentina Vassilieva, que teve 69 filhos. No entanto, Eva, como a mãe da humanidade, teria superado esse número, dada sua longevidade e fertilidade. Por fim, o estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, sugere que toda a humanidade descende de uma única mulher, reforçando a conexão comum de todos os povos com Adão e Eva. Essa descoberta genética contribui para a compreensão da diversidade étnica e racial no mundo de hoje, mas com uma ancestralidade compartilhada. Voltando a Adão e Eva, de acordo com várias tradições antigas, sua primeira filha se chamava Ava, que foi esposa de Caim. Ela deu à luz filhos de Caim, incluindo Enoque, que teve uma cidade nomeada em sua homenagem, como mencionado na Bíblia. Já a segunda filha, Azura, casou-se com Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, considerado uma compensação divina após a morte de Abel. Sete e Azura foram os ancestrais de uma linhagem justa e piedosa, que culminou em Noé e desempenhou um papel importante na sobrevivência da humanidade. O livro dos Jubileus afirma que Azura era originalmente esposa de Abel, mas após sua morte se casou com Sete. A união de Sete e Azura gerou Enos, que, segundo a Bíblia, promoveu a adoração a Deus. Enos é citado em Gênesis 5, 6, 11, destacando sua importância na genealogia da humanidade. A história das filhas de Adão e Eva não termina apenas com a menção de nomes como Ava e Azura. Há um grande simbolismo nas vidas desses personagens e na forma como suas histórias se conectam com a narrativa bíblica e as tradições antigas. A linhagem de Caim e a cidade de Enoque. Ava, esposa de Caim, foi uma figura central na continuação da descendência de Caim.
Conforme o relato no livro dos Jubileus, Caim, após o assassinato de Abel, é amaldiçoado e exilado. Sua linhagem é marcada pela violência e pela ruptura da ordem divina, mas ainda assim, ele se esforça para deixar um legado. A construção da cidade de Enoque, em homenagem ao seu filho, foi uma tentativa de Caim de deixar uma marca no mundo, apesar de sua maldição. A história de Caim e sua linhagem, porém, não era isenta de problemas. Seus descendentes, conforme a Bíblia sugere, foram responsáveis por várias inovações tecnológicas e culturais, mas também carregavam a marca da maldição de Caim. A linhagem de Sete. Um novo começo. Enquanto isso, a linhagem de Sete, através de sua esposa Azura, era considerada a continuação da promessa divina. Sete, sendo o filho que substituiu Abel, simboliza o renascimento da humanidade e sua relação renovada com Deus. Para concluir, as filhas de Adão e Eva não são apenas personagens comuns na narrativa bíblica, mas têm um papel fundamental na formação da humanidade e na preservação da fé. Elas representam a continuidade da promessa divina e a importância da linhagem justa na história da salvação. Se você gostou desse conteúdo e deseja saber mais sobre as filhas de Adão e Eva, deixe seus comentários e sugestões de outros temas ou personagens bíblicos para explorarmos em futuros vídeos. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.